Presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirma que a permanência de Ricardo Nicolau na ouvidoria será discutida com prioridade. Deputados de oposição estudam viabilidade de instalação de uma CPI para investigar o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. E ainda, órgãos de defesa do consumidor do Amazonas dão início a um estudo para a implantação do simulador de direção veicular nas autoescolas do estado. Centro de Cooperação Técnica do Interior mantém o ritmo de atividades durante o recesso parlamentar. As principais notícias do Parlamento Estadual agora no Alean Notícias. Boa noite. Uma das prioridades no retorno da atividade parlamentar no próximo dia 4 de fevereiro, segundo o presidente da Assembleia, Josué Neto, é a situação do deputado Ricardo Nicolau, que hoje ocupa o cargo de ouvidor na Casa Legislativa. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Amazonas acatou denúncia do Ministério Público contra o parlamentar pelo suposto superfaturamento da obra do edifício garagem da Alean. Logo no início dos trabalhos do Poder Legislativo, o caso Ricardo Nicolau será um dos primeiros assuntos a serem discutidos pelos parlamentares. Foi o que afirmou o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, com relação à situação de Nicolau na casa, após denúncia recebida pelo Tribunal de Justiça do Amazonas de superfaturamento na construção do edifício garagem da Assembleia. O presidente disse que o caso protocolado no Tribunal de Justiça é a forma mais adequada a se chegar a um veredito. Apesar da acusação de corrupção contra o deputado Ricardo Nicolau, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, afirmou que a saída do parlamentar da função de corregedor-ouvidor só será analisada quando a Assembleia for convocada a se manifestar oficialmente. Mesmo assim, parlamentares da oposição solicitaram o afastamento de Nicolau do cargo de corregedor. De acordo com o deputado José Ricardo, a permanência é inadequada por se tratar do desvio de dinheiro público. O deputado ex-presidente está respondendo, a um processo que envolve desvio de dinheiro público, de recursos da Assembleia Legislativa, e, portanto, vai ter esse julgamento ainda. Mas no ano passado, eu e mais os deputados Marcelo Ramos e Luiz Castro, nós já havíamos protocolado na mesa diretora um requerimento, uma solicitação para que houvesse o afastamento do titular da comissão, no caso da mesa diretora, da função de ouvidor corregedor da casa, que no caso é o ex-presidente. A gente entende que essa pessoa não tem, no momento, as condições para continuar exercendo esta função. O edifício garagem foi inaugurado no início de 2013, ainda na gestão do parlamentar como presidente do Poder. Mas por 14 votos a favor e 3 contra, uma denúncia do Ministério Público Estadual de superfaturamento de mais de 5 milhões para a construção da garagem da casa fez de Nicolau e mais 12 pessoas réus na ação penal que irá investigar as irregularidades apontadas pelo MPE. Após denúncias na mídia nacional do envolvimento do prefeito de Coari, Adail Pinheiro, em crimes de pedofilia e prostituição infantil, deputados de oposição sugerem a instalação de uma CPI na casa para investigar o caso. A proposta surgiu quando os deputados Luiz Castro, José Ricardo e representantes de Marcelo Ramos e Chico Preto solicitaram do MPE a intervenção no município de Coari. A intervenção estadual foi requerida pelos parlamentares para garantir a ordem pública no município e conter a violação de direitos humanos da criança na cidade, já que nem mesmo a ida da CPI da pedofilia e da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes até o estado não foi capaz de afastar do comando do Executivo Municipal em Coari, Adail Pinheiro. O Ministério Público, a ser suscitado por essa representação, possa dar encaminhamento para um pedido de intervenção no município de Coari, afastando o prefeito, tomando medidas necessárias em função da situação insustentável que nós temos nesse município, de falta de moralidade, de quebra de princípios que atentam à dignidade humana, aos direitos humanos, a perseguições, pedofilia, a exploração sexual de criança, todo um quadro que exige uma intervenção do Estado para dar um basta a essa situação desumana, de injustiça, de perseguições. O deputado estadual pelo PPS, Luiz Castro,
assinou com a possibilidade de uma CPI. Já estamos preparando um pedido de CPI, a minha assessoria já está trabalhando, já conversamos com os demais deputados, Zé Ricardo, Marcelo Ramos, e vamos contar certamente com o apoio de outros parlamentares. Nós entendemos que precisamos somar com a CPI de Brasília, que tem feito um grande trabalho, a deputada Érica Cocai, a deputada Lilian Sá. Agora nós precisamos que a Justiça faça a sua parte, como o deputado Zé Ricardo colocou, a Justiça estadual e também a Justiça federal. As duas estão inertes, é uma vergonha para o Brasil, uma vergonha para o mundo. Esse episódio de Coari será denunciado em fóruns internacionais de direitos humanos se o Brasil não tomar as devidas providências, como foi no episódio de Maria da Penha. A intervenção estadual é um instrumento para assegurar a harmonia do todo federativo, caso um dos entes locais desrespeite as regras constitucionais estabelecidas, ou seja, é uma exceção, raramente utilizada. A proposta encaminhada pelos parlamentares deve ser analisada pelo procurador Roque Nunes, atual corregedor-geral do MPE, e que no ano passado participou de um grupo de trabalho que foi a Coari investigar diversos crimes no município. Agora nós iremos processar internamente dentro do Ministério Público, já um grupo de trabalho olhando toda a situação de Coari e esperamos num curto espaço de tempo, em 2, 3 dias, já temos uma resposta. Insisto, esses casos de intervenção no município são casos muito específicos, cuja a Constituição traz um rol taxativo. É importante que todas as ações judiciais que tramitam nas varas da Justiça Estadual, no Tribunal de Justiça e no Tribunal Superior Eleitoral, tenham respostas efetivas e que a sociedade tenha certeza de que o julgamento foi feito de forma correta. Já tramitando no Tribunal de Justiça, aproximadamente 70 processos contra o prefeito Odair Pinheiro, além de em outros órgãos como o Tribunal Superior Eleitoral e Ministério Público. O Estado, de uma forma geral, foi incapaz de conter a onda de violência à dignidade da pessoa humana das crianças no município de Coari. E a intervenção, ela vem para que o Estado do Amazonas assuma a administração do município de Coari, afastando o denunciado do seu cargo e aí podendo restabelecer a ordem naquele município, através de ações que não permitam que haja essa rede de corrupção e de prostituição, exploração de menores de idade. Odair Pinheiro chegou a ter a prisão preventiva decretada durante a Operação Vorax da Polícia Federal, por desvio de dinheiro público e fraude a licitações, permanecendo 63 dias na cadeia. O nome do prefeito também foi incluído no relatório final da CPI da pedofilia do Senado Federal. Também compõe o rol de investigados da CPI da exploração sexual da criança e do adolescente da Câmara Federal. Mesmo durante o recesso parlamentar, o Centro de Cooperação Técnica do Interior mantém o ritmo das atividades. O presidente da Câmara de Novo Airão esteve na Aleam para acompanhar os trabalhos de atualização do regimento interno e a lei orgânica que serão impressos. Com a finalidade de prestar assessoria política ao Legislativo dos municípios do Amazonas, o Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT, recebeu, durante o recesso parlamentar, o presidente da Câmara do município de Novo Airão, o vereador Rossi Lima, que veio solicitar o regimento interno e a lei orgânica impressos. De acordo com o coordenador do CECOT, a cidade foi um dos primeiros municípios da região metropolitana a ser visitada pela equipe técnica da Assembleia e agora deve receber os documentos impressos que já passaram por todas as fases de análise, de revisão e aprovação pelos parlamentares da cidade. A partir do momento que foi assinado o termo de cooperação técnica com o município de Novo Airão, um dos primeiros passos a ser executado é exatamente isso. A atualização da lei orgânica do regimento interno. E nesse momento já passou por todos os passos que eram decorrentes disso e estamos no momento de impressão, esperando a autorização do nosso presidente Josué Neto para que possamos mandar para a gráfica, imprimir o número de 50 a 100 unidades e mandar de volta ao município para que eles possam trabalhar com a sua Constituição atualizada. Para o presidente da Câmara do município, o trabalho idealizado pela Assembleia Legislativa para prestar assessoria política às cidades do interior do Amazonas vem reforçar o processo legislativo dos municípios. Assinamos em 2013 o primeiro termo de cooperação técnica, fomos o município pioneiro no ano de 2013 e para nós é importante porque nós já fomos qualificados para sermos mais atuantes. Então, se nós somos qualificados em nosso mandato, em nossa gestão, nós ofertamos qualidade a nossos munícipes e isso é importante. Conforme assegurou o coordenador do CECOT, dentro de 15 dias, a Assembleia deve entregar os documentos impressos, quando o presidente da Casa, deputado Josué Neto,
formalizará a entrega no próprio município. Nesse recesso parlamentar, o SECOT também recebeu uma comitiva do município de Boca do Acre, que veio acompanhar o andamento da revisão da lei orgânica do município. O documento ainda deve ser entregue aos vereadores para análise e votação. E os presidentes das câmaras municipais de Itamaraty e de Santa Isabel do Rio Negro também visitaram o grupo de trabalho e puderam conferir os avanços alcançados pelo SECOT. Em visita à sede da Assembleia Legislativa, os presidentes das câmaras de Itamaraty e Santa Isabel do Rio Negro se reuniram com o coordenador do Centro de Cooperação Técnica do Interior, Luiz Almir Soares, para debater as próximas ações do SECOT. O grupo está na fase final de confecção das páginas de internet das câmaras municipais, que servirá como canal direto entre a população e o Legislativo Municipal. Os presidentes das câmaras também acompanham a conclusão dos trabalhos de atualização dos regimentos internos e leis orgânicas. O objetivo da nossa visita é justamente saber em que situação estava a revisão da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno e também conhecer mais a respeito do site, né? E a nossa assessoria ela estará enviando a nossa lei orgânica, nosso regimento interno digitalizado, creio que até sexta-feira. E aí o doutor Almir prometeu que vai dar uma acelerada. Eu tenho certeza que, se Deus quiser, até maio, junho, nós estaremos também tendo a satisfação de estar com a nossa lei orgânica e nosso regimento interno feito as devidas correções. O SECOT, através do seu presidente, que é o deputado Josué, tem dado um apoio grandíssimo à nossa cidade, ao nosso município, à nossa Câmara, através do doutor Luiz, que é um parceiro nosso, o senhor Biela também. E estamos em fase de finalização. Eu estou pendente em informações, em dados, para criarmos o e-mail da Câmara e o portal da transparência que a gente vai fazer através do SECOT, através da Assembleia também. Em 2014, o Centro de Cooperação Técnica do Interior deve expandir ainda mais os trabalhos e irá realizar um ciclo de palestras sobre gestão pública, convidando os vereadores de todo o estado. Estamos aqui com Itamaraty e Santa Isabel, dois amigos nossos, o Fiesca e o Beto da Guitarra. A intenção nossa agora para 2014, em março, é o segundo ciclo de palestras que vai tratar exatamente de gestão pública e tocar a operação de lei orgânica, regimento interno e outras solicitações dos dois presidentes que vieram a nós hoje. Ainda segundo o coordenador do SECOT, após a revisão das leis orgânicas municipais e dos regimentos internos das câmaras, a ideia é trabalhar no auxílio na elaboração dos planos diretores e nos planos de cargos e salários dos servidores públicos do interior. E você vai ver no próximo bloco, órgãos de defesa do consumidor do Amazonas buscam mecanismos para o uso do simulador de direção. E mais, parlamentares do PT ingressam com representação no MPE para impedir o reajuste da tarifa de água. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Órgãos de defesa do consumidor do Amazonas se reuniram nesta terça-feira para iniciar um estudo sobre os mecanismos de implantação do simulador de direção veicular nas autoescolas do estado. O Conselho Nacional de Trânsito cobra o uso do equipamento em todo o Brasil desde o início do mês. A obrigatoriedade do simulador de direção veicular em todos os centros de formação de condutores do Brasil foi autorizada pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, em outubro de 2012. Mas só este ano, o aparelho passou a fazer parte do curso de formação de condutores da categoria B. Apenas 4 fabricantes no país estão autorizados a vender o equipamento e, por isso, não conseguiram atender toda a demanda. O simulador custa aproximadamente R$ 40 mil. Este valor deve ser repassado para o consumidor, com aumento de 25% a 50% no valor do curso. Para estudar os mecanismos legais de implantação do simulador, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, a Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado
A Defensoria Pública e a Procuradoria da Casa se reuniram na manhã desta terça-feira, dia 28. Quando você imagina como é que a nossa situação cá no estado do Amazonas, a capital ela tem uma distância muito grande da maioria dos municípios. Então, a própria logística para envio para municípios distantes, como, por exemplo, Irunepé, Pauini, você imagina já na inviabilidade disso já no interior. Agora, quando você já se fala de próprio Manaus mesmo, a distância afora o acesso à internet é o custo. O custo para se retirar a carteira aqui já é altíssimo. A bem da verdade, a Defensoria Pública já se moveu anteriormente contra situações semelhantes. Por exemplo, no concurso da Polícia Militar, houve uma atuação da Defensoria contra a exigência inicial de CNH, porque o custo de mais de R$1.000 impediria as pessoas de acesso. Agora você imagina que com a inclusão deste simulador, o custo, segundo dados do próprio sindicato das empresas do ramo, indica que o aumento chegará até 50%, o que vai fazer com que a população hipossuficiente fique inviabilizada do acesso a um serviço que é essencial para a mobilidade de trabalho aqui na capital. Parece que há um prejuízo para o consumidor na medida que isso pode aumentar o valor do exame, enfim. Mas, em contrapartida, é preciso que a gente averigue realmente qual é o benefício que isso traria. Penso que precisa haver uma consulta ainda, o próprio órgão que expediu essa resolução, a fim de se encontrar um caminho que seja benéfico ao consumidor. Segundo o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, o CONTRAN não verificou a particularidade do Amazonas, como logística e a infraestrutura de internet, já que para o uso do equipamento, o simulador precisa estar ligado online ao sistema do CONTRAN. Para se terem uma ideia, não houve qualquer tipo de pesquisa de campo por parte do Denatran em estados como o Amazonas. Nós saímos agora de uma comissão parlamentar de inquérito, visitamos os municípios do interior. Sábado eu conversei com representantes de Tefé. Tefé tem uma autoescola e não tem qualquer tipo de possibilidade de estarem interligados, estarem conectados online com o Denatran via internet e com o Detran, porque não dispõem de internet de boa qualidade. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o município de Tefé vai ter que fechar a sua autoescola e as pessoas de Tefé, quando quiserem, então, tirar a sua habilitação, terão que migrar para a cidade de Manaus. Então, é um problema social, inclusive, né? Além do que o prejuízo que isso vai causar aos consumidores. Representantes do Denatran e CONTRAN estarão em Manaus no próximo dia 20. Os órgãos de defesa do consumidor do Amazonas tentarão tirar a obrigatoriedade do simulador para as autoescolas aqui do estado. Deputado Cabo Maciel apresenta a proposta para que policiais e bombeiros militares recebam gratificação de nível superior. De acordo com o projeto, o pagamento deverá ser feito por nível de graduação. Mais informações com a repórter Pérola Paula. De acordo com o projeto apresentado pelo presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Maciel, os percentuais variam de 20% a 40%, segundo o nível de graduação. A gratificação passa a integrar os vencimentos de policiais e bombeiros militares. A proposta já se encontra em tramitação nas comissões da Casa. Pérola Paula para o Aleã Notícias. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, entre eles o deputado José Ricardo, ingressaram com uma representação no Ministério Público do Estado para impedir o reajuste da tarifa de água anunciada no último dia 17. O vereador Valdemir José, o deputado estadual José Ricardo e o deputado federal Francisco Praciano, todos do Partido dos Trabalhadores, entraram com uma representação no Ministério Público do Estado para impedir o reajuste de 5,52% na tarifa de água. Segundo o deputado José Ricardo, o aumento não pode acontecer porque no início de 2013 o governo federal anunciou uma redução na taxa de fornecimento de energia elétrica para o consumo residencial e comercial. O decreto implicou na redução de 15% para a tarifa de uso do sistema de distribuição e para a tarifa de energia das unidades classificadas como Serviço Público de Água, Esgoto e Saneamento. Por isso estamos pedindo que o Ministério Público veja esse histórico da empresa, veja o histórico inclusive de reajustes, porque nós tivemos nos últimos 3 anos no somatório acima da inflação, reajuste, e veja a situação da população que está sem água e a população mais pobre que não tem a tarifa social ainda implantada. Segundo os parlamentares, o reajuste também não pode acontecer porque a concessionária Manaus Ambiental não cumpriu todas as metas contratuais. Os parlamentares também cobram a realização de audiências públicas.
O deputado Luiz Castro, do PPS, presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa, quer a realização de palestras para estudantes de toda a rede de ensino no Amazonas sobre o respeito aos animais, em especial cães e gatos. A ideia nasceu a partir de reunião de instituições que apoiam a causa. A União de Política Animal e a ONG Compaixão reuniram-se com o deputado Luiz Castro para debater propostas relativas ao respeito que a sociedade deve ter perante os animais. O parlamentar lembrou lei de autoria própria já em vigor, que estabelece normas sobre o controle populacional, veda a eliminação da vida sem critério e regulamenta a eutanásia no Amazonas. A proposta agora é realizar campanhas de sensibilização em toda a rede de ensino no estado. Se você adquire, se você tem um animal, você tem um dever moral, um dever legal de cuidar desse animal. Você não pode depois abandoná-lo no meio da rua, no momento em que ele tiver uma doença, no momento em que ele se tornar incômodo para você. Um animal não é um objeto descartável, não é uma boneca de pano, não é um ursinho de pelúcia, é um ser vivo. Tem que ser tratado com respeito. Não pode ser maltratado, nem pode ser abandonado. A garantia de vida dos animais consta nas Constituições Federal e Estadual, além da Lei Federal de Crimes Ambientais. A legislação brasileira pune quem submete os animais à crueldade, com possibilidade de pena de detenção de até 1 ano e multa elevada. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, realiza visita ao município de Manacapuru para acompanhar obras do governo do estado e da prefeitura da cidade. Com o objetivo de fortalecer a aliança entre o Poder Legislativo estadual e os demais poderes executivos municipais, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, aproveitou o recesso parlamentar para dar andamento das visitas pelo interior do estado. Manacapuru, cidade que faz parte da região metropolitana da capital, recebeu o parlamentar. Josué Neto acompanhou obras que o governo vem realizando na cidade, além de outros projetos que a própria prefeitura já executa. Estamos aqui vendo o andamento dessas obras, a celeridade. Eu entendo que um mandato de pouco mais de 2 meses, que é o caso do mandato do novo prefeito do município, prefeito Jaziel, nosso querido Tororó, que já tem feito algumas mudanças para melhorar o dia a dia da população manacapuruense. O Centro de Ensino de Tempo Integral, o SET, e o espaço do novo hospital do município foram algumas das obras visitadas pelo parlamentar. Com pouco mais de 2 meses na prefeitura do município, Jaziel Nunes, o Tororó, disse que a visita do parlamentar vem ajudar no fortalecimento dos trabalhos da cidade. E com isso nos dá a certeza de que podemos avançar. Temos um laço de amizade muito grande e gratidão. Temos a certeza que com essas parcerias Manacapuru vai avançar cada vez mais rumo ao trabalho. Josué Neto disse que a ação de visitas pelo interior do Amazonas, promovido pela Assembleia Legislativa, deve continuar neste ano de 2014. Líder do PT da Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, planeja ações para 2014 e mais. Deputado Abdala Frache se reúne com universitários da UEA no município de Humaitá. Veja no resumo de notícias. Deputado José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores, se reuniu com toda a assessoria e lideranças nesta semana para planejar ações que serão desenvolvidas no ano de 2014. Durante a reunião, foi avaliada a possibilidade de reapresentar propostas protocoladas ao longo do mandato que ficaram engavetadas na casa. Todo ano eu procuro reunir toda a minha equipe de trabalho, a equipe de assessores, também da comissão que eu presido, que é de Ciência e Tecnologia, para que a gente possa, durante uma semana, fazer uma avaliação do nosso mandato, fazer uma análise do momento político e econômico e, na sequência, fazer o planejamento das atividades do ano. A Assembleia Legislativa recebeu neste mês o vereador e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal de Manicoré, Mário Rui Freitas Júnior, do PMDB, que veio à casa solicitar informações sobre projetos que a ALEAN deve oferecer ao Legislativo Municipal neste ano. Na ocasião, o vereador foi informado de que o município será o próximo a receber de forma gratuita a confecção da página da Câmara de Vereadores, que será abrigada num portal da Assembleia. Deputado Abdala Frache, do PTN, esteve no município de Humaitá nesta semana, reunido com universitários da UEA para cobrar da instituição melhorias na infraestrutura da unidade do município. No encontro, o reitor da universidade, Cleidaldo Costa, anunciou obras da instituição e que no prazo de 30 dias, todo o local estará equipado com internet sem fio para o uso dos alunos e docentes.
Presidente da Frente Parlamentar Estadual de Apoio às Micros e Pequenas Empresas e aos Empreendedores Individuais do Amazonas, deputado Adjunto Afonso, esteve no município de Altazes neste mês para a inauguração da primeira fábrica de laticínios da comunidade Novo Céu. De acordo com o parlamentar, a nova indústria deve gerar mais de 200 mil empregos diretos na cidade. Trata-se de uma indústria de laticínio da cooperativa de Altazes, cooperativa de produtores de leite da Colplan, de produtor de leite de Altazes, que tem 50 membros cooperados nessa cooperativa, que teve um investimento de mais de 2 milhões de reais do Banco do Brasil. Essa indústria vai produzir leite, queijo, manteiga, vai gerar mais de 200 empregos direto lá na cidade de Altazes. E veja agora o que foi destaque no Aleão Notícias de hoje. Presidente Josué Neto garante que a permanência de Ricardo Nicolau no cargo de ouvidor será discutida com prioridade. Oposição estuda a viabilidade de instalação de uma CPI para investigar o prefeito de Coari, Adail Pinheiro. E mais, órgãos de defesa do consumidor do Amazonas buscam alternativas para a implantação do simulador de direção veicular nas autoescolas do estado. E nós ficamos por aqui. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site ali.am.gov.br. Esta edição também estará disponível no YouTube no canal Aleão. Uma ótima noite para você e até amanhã.